Tranquilo, calma. Theo, Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma atividade do SEV, Trabalhadores da Luz. Desta vez, o Evangelho no Lar. Pedimos a todos que mantenham seus microfones desligados. Lembramos que essa atividade está sendo gravada. Passo a palavra para a irmã Cidinha. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui no nosso Evangelho no Lar. Como é bom reunir a família. E nós somos uma família espiritual. Nós estamos cada um no seu lar, cada um ali, né? Esperando esse momento tão importante. Porque é maravilhoso sentarmos, estudarmos e compreendermos mais um pouquinho da nossa doutrina. Porque o Evangelho nos traz o ensinamento. O Evangelho, ele veio para que a gente soubesse como seguir através, né, do caminho do bem. E aqui nesse livrinho tão maravilhoso, parece tão pequeno, mas é tão grande de tanta sabedoria. E a cada página que aqui você abrir, a gente vai ter uma mensagem para nós. Mas como Deus e a espiritualidade nos conhece e sabe muito bem o que nós todos estamos precisando, por isso a gente abre aleatoriamente. Por quê? Porque ele fala, é essa que tem que ser ouvida hoje. É essa que tem que colocar no coração de vocês para vocês repensar, né? Naquele momento difícil, naquele momento alegre que nós deixamos de agradecer, naquele momento que nós, às vezes, sentamos numa mesa e esquecemos de agradecer o nosso alimento. A hora que vamos deitar, estamos cansadas e tem vezes que começa a orar o Pai Nosso, nem termina, porque não está orando com o coração. Não é isso que pode acontecer conosco. Nós temos sim, como a gente para qualquer coisa, parar e fazer uma oração em silêncio, escutando a resposta que tem para nós. E esse momento é esse. É um momento de reflexão, é um momento de estarmos juntos, é um momento que vamos ler o nosso Evangelho. Por isso que eu falo, ninguém precisa ter vergonha de ler o Evangelho. Ninguém precisa pensar assim, ah, meu Deus, será que eu leio direitinho? Será que eu leio? Não, aqui nós somos família, todos vão entender. Não precisa ler correndo, não precisa ler bonito, não, tem que ler com o coração. Não, qualquer um de nós podemos fazer isso. Porque às vezes a pessoa fica com uma vontade de ler, mas fala assim, ah, meu Deus, você não está sendo gravado, eu não vou ler legal. Não, não pense isso. Se você está aqui, se você está entre nós, leia, porque Deus sabe o que é para nós ouvir. Então, mais uma vez, a gente somos gratos pelas agulhas que estão sendo aí, que vão ser transformadas em medicamento, pelas pomadas que as pessoas colocam, não esquecendo da pomada. Às vezes sentimos uma dor à toa, porque a pomada é muito boa. E nunca esquecer também do nosso elixir da vida. Elixir da vida é um medicamento que é colocado para nós. Basta a gente pedir e colocar um copo d'água. Ele vem. Ele vem porque eu sei, eu já tive provas disso. E ele vem para nós, para melhorar. Às vezes eu deito com meu estômago ruim e tudo, aí eu peço para ti. Ainda peço mais. Falo, doutor Rodrigo, quando você vier botar no remédio, cuida de mim enquanto eu durmo. E aí, a hora que eu vou tomar o meu medicamento, eu já não tenho mais dor no estômago. Porque é a nossa fé.
A fé é que remove montanhas. Não esquecendo, não esquecendo que o Elixir da Vida é mais um medicamento que a gente toma junto com os medicamentos do médico. Porque se o médico está aí, se Deus botou inteligência neles, é para cuidar de nós, do nosso corpo físico. Porque às vezes, na verdade, o elixir a gente pode até botar por uma tristeza, né? Uma coisa que você está muito triste, você pode colocar um calmante para você se acalmar. Porque às vezes a gente tem alguma coisa dentro da gente que está machucando, né? Aí a gente pensa, vamos tomar o quê? Remédios? Vamos primeiro testar como a elixir da vida. E é muito bom, é muito maravilhoso. Então, meus irmãos, estamos aqui mais uma quinta-feira no nosso Evangelho no Lar. Vamos fechar os nossos olhos, sossegar nosso coração, voltar para aquele pedido que você quer fazer a Deus. É agora. É agora que você vai pedir. É agora que você vai tentar. Então, feche os olhinhos e vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, obrigado por essa reunião de família. Obrigado por estar aqui mais uma vez e sentimos a tua presença e a presença da espiritualidade. Como é bom, Senhor, crer e ter fé. Muito obrigado, doutor Rodrigo, por estar aqui entre nós para colocar essas aguinhas. E obrigado, Senhor, por encaminhar todos esses nossos irmãos que precisam para a sala, nossa sala astral, e encaminhá-los para o Hospital Luz da Alvorada. Eu tenho certeza, Senhor, que tu já sabes quem vai levantar a mão. E tu já sabes também a página que vai ser aberta. Eu já agradeço pela mensagem que vai vir para aliviar o coração de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, quem gostaria hoje. Não, a Leni vai ler a mensagem, Leni? Você está com ela aí na mão? Posso ler, Pode ler. Então, tá? A prece para o Evangelho no Lar. isso. Jesus nos abençoe a todos. Jesus, Senhor de nossas vidas, rogamos a Ti que abençoe este momento de estudo e reflexão do Teu Evangelho de luz. Envolva-nos com Tuas doces vibrações. Inspire-nos, Mestre. Auxilie-nos o entendimento e, acima de tudo, mostre-nos o caminho estreito, para que possamos dar continuidade em nossa evolução moral e espiritual. Que hoje possamos, ao fim de nossos estudos, estarmos mais enriquecidos em nossos conceitos doutrinários, para que possamos colocá-lo em prática no dia a dia de nossa existência. E assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, é responsável por esse trabalho de amor, mas, sobretudo, em nome de Deus, iniciamos os estudos de hoje. Graças a Deus e graças a Deus. Graças a Deus. Quem gostaria hoje de ler o nosso Evangelho? Vamos deixar para alguém que nunca leu, que a primeira vez que eu li também com temerosa, que não ia fazer direito. Depois, tudo fluiu. Alguém que nunca leu. Vamos esperar que hoje alguém que nunca leu o nosso Evangelho possa ler É hoje. bom ouvir as pessoas lerem. Abrir a página. Quem está com dia? Ângela, pode abrir a página, meu amigo.
Eu abri aqui, na página 78, diferentes categorias de mundos habitados. Não sei se é para ler isso, ou se é para ler outra página. Dizer o Qual item. capítulo, Ângelo, e o item? Página 78, diferentes categorias de mundos habitados, item 3. Mas do capítulo é bom. Não tem Número capítulo. do capítulo, Ângelo. Não tem capítulo. Não tem capítulo. É no começo, página 78. Acho que não... Quer que eu abra de novo? Abre de novo. Não, é que a página é diferente em cada edição do Evangelho. André, não tem capítulo. Ele vai abrir de novo porque é assim, uma coisa que a gente lê no Evangelho, mas que não é capítulo. Pode abrir, meu irmão. No começo não tem capítulo. Agora eu abri no capítulo 12. 12. Amai os vossos inimigos, item 13. Tá, capítulo 12. Capítulo 12, item 13. Página 257, amigo. Tá. Vamos lá, vamos ver se achamos. 257. Amai os vossos inimigos. Qual é o item? 13. Isso. O duelo, é isso? Como começa? Isso. Tá. Todo mundo já achou aí, Zé? Eu não achei, mas pode ir que eu vou prestando atenção. Tá bom. Pode começar. O duelo. Como o que outrora se denominava o juízo de Deus, é uma das instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que direis, no entanto, se visseis dois adversários mergulhados em água fervente ou submetidos ao contato de um ferro em brasa? Para ser dirimida a contenda entre eles, reconhecendo-se estar na razão com aquele que melhor sofresse a prova, qualificaríeis de insensatos esses costumes, não é exato? Pois pois o duelo é coisa pior do que tudo isso. Para o duelista destro, é um assassínio praticado a sangue frio, com toda a premeditação que possa haver, uma vez que ele está certo da eficácia do golpe que desfechará para o adversário, quase certo de sucumbir em virtude de sua fraqueza e inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Sei que muitas vezes se procura evitar essa alternativa igualmente criminosa, confiando ao acaso a questão. Mas não é isso voltar sob outra forma ao juízo de Deus da Idade Média? E nessa época, infinitamente menor era a culpa. A própria denominação de juízo de Deus indica a fé ingênua, é verdade, porém, afinal, fé na justiça de Deus, que não podia consentir sucumbisse um inocente, ao passo que no duelo tudo se confia à força bruta, de tal sorte que não raro é ofendido que sucumbe. O estúpido amor próprio, toda a vaidade e louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Só quando isso se der, desaparecerão esses preconceitos monstruosos que ainda governam os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem.
É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem, um espírito protetor. Bordeaux, 1861. Agora, começa. Você quer ler o 14 também, Ana? Pode ser. Que Mas juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, os censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita, às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos. O vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensaste no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher, o marido, a uma mãe, o filho, ou o filho, o pai, que lhe servia de amparo? Certamente o autor da ofensa deve uma reparação, porém não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar. Quanto ao ofendido, convenho em que, muitas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á de morto, este, afronta qualquer que seja, deixa de existir? Não é o exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança. A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nessa vida, e cautivantes remorsos, se é ofendido, que sucumba. Onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos, palavras, a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Verificando-se isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas a dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. muito lindo, né? A gente, vendo essa página, a gente se olha, se vê, né? Que às vezes, num pequeno ato, a gente acaba duelando com alguém. O que você diz dessa página, meu irmão? Eu faço um paralelo dessa leitura com o momento que nós vivemos. Hoje, tudo são questões de duelos. Muitas vezes não são duelos com armas, mas duelo de imposição, duelo de tentativa de imposição de ideia, daquilo que ele acredita ser a verdade, daquilo que ele acha que é certo. E isso ocorre em todos os campos, mas o principal deles é no campo religioso, principalmente em certas denominações, vou falar evangélica, pelo discurso que vai totalmente contra a direção deixada por Cristo.
E as pessoas tentam transformar suas narrativas em verdade, inclusive imputando essas coisas a questões divinas. É uma coisa que tem que se tomar muito cuidado hoje. Não sei se as pessoas têm condições de interpretar esse tipo de coisa, mas é uma coisa que ocorre muito hoje. E as pessoas têm que ter discernimento, sabedoria, para saber onde está o embusteiro. E a pessoa que a intenção dele é disseminar discórdia e divisões. Exatamente. Às vezes, né, como você falou, nas próprias religiões, e também na vida, no dia a dia, né? A pessoa vem, duela com você por simples coisas, né? Que às vezes, se pensasse melhor, não havia necessidade de machucar as pessoas, que às vezes nem tem nada a ver com isso, abrem guerras, abrem tudo, por causa desses fatos, né? E está havendo um retrocesso muito grande nesse campo hoje. Em vez da gente avançar por um mundo mais civilizado e em que se consiga conversar, discutir, não discutir, discutir conversa, discutir pontos de vista, para chegar num denominador comum. Não, as pessoas querem impor as suas verdades. E uma verdade é totalmente descabida, totalmente contra. Contra o quê? Contra aquilo que é o ensinamento de Cristo. E utiliza a religião, as coisas de Cristo, para promover discórdia. Discórdia, um discurso totalmente moralista de pessoas imorais. Aí, mais alguém, obrigado, meu irmão, pelas suas palavras. Mais alguém quer falar sobre o assunto? Ainda temos bastante tempo. Pode falar o que vocês entenderam, por mais palavras aí, onde nós já falamos, pode levantar a mãozinha. Gente, algum ponto da leitura que chamar a atenção de vocês? Podem falar. Tem alguém falando aí, mas a voz não está saindo? Essa questão de duelo é uma coisa do passado, mas que hoje ocorre diariamente. Duelos não com armas, mas com outros tipos de coisa, mas que causam o mesmo efeito. Isso aí, fere, né, irmão? Fere. As pessoas costumam ferir as pessoas com palavras, né, com atos. O objetivo é destruir, não construir nada, destruir. É isso aí. É por isso que eu te falei. Você lendo aí, você vê o mundo em que vivemos, não o geral, não vamos falar geral, mas alguns fatos que estava descrevendo o que você estava lendo, descrevendo essas questões, né? De como você falou, não duelar com armas, mas sim com palavras e ferir o coração das pessoas. Antes ainda havia a possibilidade do outro se defender, mas hoje quando se usa arma para executar, nem questão de duelo são mais, para ver quanto que nós retrocedemos no tempo. É questão de execução, não de duelos. Exatamente. Mais alguém quer levantar a mãozinha, Lili? Mais alguém aí quer falar? Lília? Muito bem, Lília. Pode falar, minha irmã. Mas será... Desculpa. Será que essas mortes que a gente não entende hoje não são simples e mero acertos de outras? Pode. O De duelo. repente, o ser humano puxa um revólver e dá um tiro na cabeça do teu filho, e você diz, poxa, mas ele nem conhecia meu filho nem conhecia ele. Exatamente. Será que não é um duelo, né? Um acerto de um duelo das antigas? Você tem esse fato também, né, minha irmã?
É acertos que às vezes a gente nem sabe, né? A Mas gente que não às tem a vezes. menor imaginação do que é. É. Exatamente. Então, Eu acho que não deve generalizar por esse lado. Não, não, Se a gente for pensar dessa forma, nós nunca vamos sair do ponto que nós começamos. Se eu fosse não para estou acerto, se fosse generalizando. para Estou dizendo acerto, que alguns a gente casos, não sai do mesmo lugar. Fica uma roda viciada e que você nunca vai sair desse ponto. Você mata, depois outro vem e acerta, então nunca vai ter fim as coisas. Isso não é questão de evolução. eu entendi o que a Carília disse. Não generalizando, mas sim alguns casos, que ela se diz, né, Mima? Alguns casos podem sim, mas outros não. Outros é esse duelo aí, que por às vezes tão pouco a pessoa está tirando a vida do outro, está discutindo, né? Está formando um duelo de palavras, de ofensas, né? Por questão de, às vezes, nem mesmo conhecer a palavra que está escrita no nosso Evangelho, né? Olha o orgulho, olha a vaidade, perdoa, né? Esquecer a ofensa, perdoar os vossos inimigos. Não tá estudando essa doutrina que Jesus nos deixou. Mas não deixo descartável também, que a Lília falou. Pode, em alguns casos, ser exatamente isso. E como existem encontros de almas que às vezes foram de outras vidas e hoje se reconhecem, pode ser também um duelo, né? Entre aqueles que na outra vida foi tão forte que agora pode acontecer isso. Eu entendi o que a nossa irmã falou. Oi, Leni, pode falar. Oi. Eu acredito que na época de hoje, o que está acontecendo sobre o duelo é o duelo de uma minoria sem encontrar o oponente do outro lado, porque parece que a coisa está caminhando para o pior, mas não é. É muito mais pessoas do bem aceitando e não retrucando, não dando troco, do que oponentes duelo, querendo duelar com o outro e o outro calmo, não dá a saída, sabe, para um maior crime. E como a Lilian falou, os que vão sem nada, que vão dessa vida sem nada, pode ser resgate de outras vidas que vieram para ir do jeito que foram. Mas eu acredito que esse duelo é um lado só duelando, mas não encontrando o oponente do outro lado, porque não aceita duelar. E a maioria não aceita duelar. E é isso que deixa revoltada as pessoas que querem briga, sabe? Que querem, por qualquer agravozinho, já a parte, mesmo estando errada, querem que o outro retruque para haver um duelo, né? Mas não está havendo isso aí. Parece que tudo caminha para o pior, mas não caminha. Eu acho que está caminhando para o bem. Porque é uma minoria que quer duelo. A maioria quer o bem. Nunca vi tanto como na época de hoje, pessoas pensando só. A prova está aí, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, o povo se unindo tudo. E uma minoria que não está nem aí com o que está acontecendo, mas é uma multidão que está apoiando e ajudando. Tá? Graças a Deus, né, né, minha irmã? Não está como precisa, né? Tá ainda um caos, mas Não está o todo, é mas lento, é a passo de formiga, é lento, mas está andando. está andando. É, E cada vez mais a gente tem que pregar esse evangelho para as pessoas. Mas pregar como? Saindo pela rua falando? Não. Palavras, às vezes, nem chegam ao ouvido, mas os exemplos arrastam, dando exemplo. Não né? dá A gente dá o exemplo. A gente, quando vier alguém armado, com palavras, alguma coisa em cima de nós, a gente se acalma
né? Busca em nós todas as forças Procura que dar existem resposta aqui, à nessas altura, palavras. sem ofender. Se vê que não dá, se cala e pronto. Se cala. Exatamente isso. Isso aí. Se cala. Mas nós ainda somos errantes, ainda estamos em evolução, e às vezes as coisas machucam a gente ainda. Mas nós estamos caminhando, nós vamos chegar lá, eu tenho fé e certeza disso. Lília, você quer falar mais um pouquinho, meu amor? Pode falar. Abra o microfonezinho seu. O meu raciocínio parte pelo seguinte: ninguém morre por acaso. Você morre no dia que é para você morrer, do jeito que é para você morrer. Eu tenho uma amiga que o filho dela trabalhava de entregador de pizza. A pizzaria fechou, ele foi embora. Pouco antes dele chegar em casa, ele percebeu que ele esqueceu a carteira. Ele voltou. Voltou, levantou a porta da pizzaria e tomou um tiro. É nesse sentido que eu digo, esses dois tinham que se acertar em algum ponto da vida. Entendeu? Não é comum, até porque não é comum você abrir uma porta e tomar um tiro, né? Ele nem estava nessa situação, gente. Ele já estava na porta da casa dele. Tinha 5 pessoas dentro da pizzaria. E quem morreu foi ele. Obrigado, gente. Complicado. Então, né, a prova é para ele, é para a família, é os acertos daqueles dois. Mas o que acontece? Nesse evangelho que foi falado agora, tanto pode ser, existe os duelos, tanto como você está falando, a Leni falou, o Ângelo falou, todos encontraram aqui dentro uma resposta, uma coisa para isso, né? A gente duela, a gente. Porque às vezes é tão. Eu também conheço uma pessoa que saiu do centro espírita para ir para casa, o esposo, aí chegou no meio do caminho, esqueceu a chave, voltou, saiu do carro, voltou a pé para pegar a chave, entrou no centro, pegou a chave, quando saiu, veio um carro e matou ela. E aí? Né? Então, quer dizer, ninguém morre no dia seguinte e ninguém morre antes a não ser que nós tiramos a nossa própria vida, que isso não é certo. Então, isso pode acontecer. Mas também pode acontecer aquilo né, de uma maldade, de um duelo, de uma raiva qualquer, uma coisa que a pessoa me fez raiva, vou lá e mato ela. Pode acontecer isso também. Então, são respostas que a gente tem que pedir muito a Deus que nos dê esse discernimento para entender isso e para continuar vivendo nesse mundo de provas e expiações. Mais alguém quer falar um pouquinho? A Ângela levantou a mãozinha, pode falar. Então, com a dona Lília, eu só discordo de um negocinho aí. É assim, com certeza o que matou e o que morreu, eles tinham alguma desavença aí de passado, isso é certo. O que morreu teria que ter morrido naquele dia mesmo, mas não necessariamente assim. Por quê? Talvez os dois já veio com resquício do passado, mas a gente encarna para quê? Para tentar se melhorar. Para tentar se melhorar, né? E o que aconteceu é que, de alguma forma, de alguma maneira, o que atirou deixou ser subjugado aí por atritos do passado e acabou matando. Quer dizer, ele não conseguiu essa melhora, né? Ele não conseguiu, ele vai ter que passar aí mais alguns perrengues aí para tentar evoluir nesse ponto. Só nesse fato.
Mas o ponto principal, eu acho que do Evangelho, é esse que vem no último parágrafo, quando fala que quando a caridade for uma regra de conduta dos homens, que os seus atos e as suas palavras chegarão a essa máxima. Não faça com os outros o que não queres que os outros te façam, né? Então, Exatamente. tudo isso vai desaparecer essas discórdias, essas causas de duelo, né? Porque essas guerras hoje que nós vemos aí, essas guerras religiosas, essas guerras por disputa de território, isso é tudo um duelo incutido ali, né? Porque antigamente o duelo era feito como? Você ia lá na praça pública e dizia: Eu quero lutar com você. O outro aceitava, havia-se o duelo e ali um morria, outro vivia. Normalmente era assim antigamente, né? Os duelos das histórias antigas. Então, eu acho que o ponto principal é esse. A Leni falou que já está se percebendo uma melhora aí na humanidade. Pouca, mas você está mesmo. A gente já se percebe que as pessoas, algumas já falam, não, deixa isso para lá, não quero entrar nessa, não quero fazer isso, né? O melhor é a gente se afastar, deixar para lá, para que, tem a gente até que fala, para que não saia uma morte aí, né? Então eu vou me afastar, vou deixar para lá. Isso é muito válido, né? Isso é maravilhoso. Mas é isso, a gente tem que ser. O ponto principal é a caridade, sempre, né? Tudo no Evangelho gira em torno disso, né? Sempre. É isso. Não sei se eu consegui me expressar. Não, claro, minha irmã. Expressou sim. Aí você tem razão. É isso aí. A caridade em primeiro lugar. Então, para que a gente chegue a esse patamar da caridade, de compreender o outro, de buscar, não é uma vez por mês, não, gente. É todos os dias da nossa vida. É lembrar da máxima do Cristo, é lembrar que fora da caridade não há salvação, é lembrar que temos que olhar o outro como nosso irmão sempre, estender a mão para aquele que nos vira as costas, é esquecer aquelas ofensas que chegam desnecessariamente. Ah, mas como é que eu vou esquecer se o outro me ofendeu? Faça uma prece, ore, pede a Deus que limpe teu coração. Busca dentro de você todas as forças que tem. É fácil? Não. Mas se nós tentarmos, principalmente dentro da caridade que Deus nos ensinou, a gente vai conseguir. E a cada dia, porque, como disse, né, o ditado, vamos orar hoje, vamos para mudar hoje, vamos olhar para dentro de nós hoje, porque nós não sabemos o dia da nossa volta, né? Às vezes você está aí dentro da sua casa, sai numa rua e acontece algo e você passa. Mas eu deixei para ontem ou para melhorar. Eu deixei só para amanhã e eu vim hoje, né? Por isso que às vezes, na manhã, quando eu vou fazer a minha oração matinal para mandar para o grupo, eu sempre falo, obrigado, Senhor, por mais um dia que está começando, por ter me dado a oportunidade de acordar e melhorar a cada dia, né? Porque se você deixou, você pode acordar no mundo espiritual, não pode? Quando a gente acorda, porque às vezes a gente deita e não levanta o corpo físico, não o corpo espiritual, porque esse não morre. Então, a oportunidade é hoje. Se eu estou fazendo coisas que acho que está fora da caridade, não é, ninguém vai virar santo, mas nós temos que repensar nossos caminhos.
Será que vale a pena eu ficar com raiva por coisa tão pequena? Será que vale a pena eu virar o rosto para o meu irmão por causa de certas coisas? Agora, não tem jeito, né? Se você tem alguém que não gosta de você, você não vai obrigar a pessoa a ficar com você. Você vai orar por ela. E existem feridas muito profundas também, mas muito profundas, se você não tem noção. E às vezes é difícil cicatrizar. E não sentir essa vontade de duelar. De não sentir essa vontade de ter raiva, de não perdoar. Mas se a cada dia a gente começar devagarzinho, praticar essa caridade, nós vamos conseguir. Nem se for um pouquinho, para quando a gente voltar, falar, Senhor, se ficou alguma dívida, me perdoe. Eu tentei. Estou aqui. Para se um dia eu tiver a nova oportunidade que todos nós temos, eu vou voltar aqui para reparar esse erro. Mas vamos tentar reparar agora. Vamos amar mais, vamos abraçar mais, vamos dizer eu te amo mais. Vamos, se alguém vier brigar, desarme ele. É tão difícil desarmar, mas não é impossível. É ficar calado. É não soltar palavras para ofender ele, como ele me ofendeu. Isso não é a Cidinha que está falando. Isso é Deus que fala para nós. Então, meus amigos, mais uma vez estamos aqui, né? Falando do nosso Evangelho. Essa cartilha maravilhosa que Deus nos deixou. Essa cartilha maravilhosa que a gente aprende a cada dia que temos que ser perfeitos. Mas ainda não somos. Estamos caminhando para isso. Irmã Márcia, já veio alguma mensagem? Você já pode ler, são 20 horas e 12 minutos, faltando alguns minutos para o nosso evangelho terminar. Sim, veio mensagem, sim. Boa noite a todos os irmãos, as irmãs, e a mensagem que chegou hoje no Evangelho no Lar é a seguinte: saudamos a estes queridos irmãos na luz e da luz, almas abnegadas ao serviço maior. Quando este grupo se reúne, o aroma exalado é forte e agradável. Os espíritos se achegam para respirar e se enebriar em tão profundo e acalentador aroma, o de preces sinceras e de corações sinceros. Isso sim agrada a Deus. Os irmãos se reunirem e estudarem para assim dar o bom exemplo que deve ser deixado aos seus. Os espíritos que rondam também sentem o calor e o aconchego do lar, e muitos espíritos, os mais endurecidos, nem sabem o que é isto e como é possível haver ternura em grupo terreno, onde a densidade toma conta da maioria. Sois queridos irmãos, cada qual em sua casa, como um candeeiro que tudo ilumina. Multipliquem por milhares de vezes, pois cada um aqui representado atrai centenas e centenas de irmãos. Suas casas já são conhecidas e longas filas se formam ao redor do lado de fora para ouvir as belas palavras. Vós são muito observados em tudo o que fazem, e quando retribuem com o bem ao que te atingem com alguma ofensa, espíritos se espantam, pois muitos vêm de lugares distantes da podridão e também escravos, que principalmente nesses momentos se concentram em tão belo gesto de amor. Momento este onde não há o egoísmo e nem a arrogância,
apenas corações simples e sinceros. Continue sempre com os trabalhos de caridade, sem nunca cessar. De vários irmãos que aqui hoje assistem este evangelho e após serão encaminhados para o Hospital Luz da Alvorada. Espíritos simples e temerosos. Quem é um irmão que sempre acompanha as irmãs das escritas, todas em desenvolvimento e evolução, unindo o mundo ao outro através da escrita. Que todos fiquem bem e em paz. Equipe espiritual que acompanha o SEV. Mensagem maravilhosa. Maravilhoso. O nosso testemunho faz a diferença, né? Faz a diferença. E como falo na mensagem, o exemplo. Um exemplo, com certeza. O exemplo. É que nós estávamos falando, é você dar o exemplo. Maravilhoso. A espiritualidade é tão sábia que ela coloca uma mensagem, como a Márcia falou, que ela não fica prestando atenção no que está lendo, não fica prestando atenção para se dedicar às escritas. E as escritas vêm sobre o tema da noite, uma pessoa aleatoriamente abriu para ler para nós. Gratidão, gratidão, gratidão é a palavra. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe a vocês, os lares de vocês. E como é importante essa vinda pelo Evangelho. Como falou, se um da casa tiver no Evangelho, todos serão abençoados. Se um da casa tiver os espíritos que rodeiam nessa casa para escutar esse momento, é importante. Então, se não deixamos de comparecer, que possamos a cada vez mais buscar a luz que emana para nós e para todos esses irmãos. Obrigada a todos que leram, que falaram. E é isso aí. O Evangelho é família. E família tem que falar, tem que mostrar, tem que compartilhar. Que Deus abençoe a todos nós. Até semana que vem. Amanhã, sexta-feira, no nosso SEV. E semana que vem, a nossa Caçamalha, né? A vibração, que é maravilhosa. Quarta-feira, a oração. E quinta-feira, o nosso Evangelho, que fecha a semana com muito amor e carinho. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, luz e paz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, anjo. Boa noite a todos.